Ô, pessoal, boa noite. Queria falar para vocês a respeito da formação que a gente está passando aqui no Ibovespa, tá? Que tende a ser bastante decisiva. Acho que o dia de amanhã, os próximos dias aí, deve ser bem decisivo, tá? Aqui, ó, a gente está vindo de uma alta, né? Acaba fazendo primeiro ombro, cabeça, ombro, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, na hora que a gente estava aqui nesse horário aqui, ó, na parte da tarde, estava descendo as médias, então já estava começando a puxar as médias para baixo e aparentemente já poderia fazer até uma agulhada de queda aqui, tá? O mercado voltou, reagiu e segurou. Então, se o mercado está forte, não adianta a gente querer achar que tá, tem comprador, estão comprando. Não sei o motivo, tudo, o mundo afora meio ferrado, a gente sabe que mercado sempre trabalha com expectativas, então não sei o que o mercado está. Qual a expectativa do mercado? Né? Eu sempre falo dos 105 mil, que pode ser um grande topo de um, até vou falar um pouquinho mais para frente, né, de um longo ciclo de queda, né? Mas não descarto um ponto importante aqui também, tá? Então, assim, depois de um período de congestão, quando ele vem, passa as três médias por dentro aqui e sai um candle de alta na sequência, ele tende a continuar ganhando força, voltar à tendência. Tipo assim, é um sinal de que acabou a congestão e vamos continuar a tendência, tá? Esse é um sinal gráfico que eu entendo, tá? Então, assim, hoje ele amanheceu, ele veio até aqui em cima no dia, no começo do dia, falei, ó, de repente vai fechar uma goleadinha aqui de alta já, né? E aí não, aí começou a cair, virou as médias aqui, estava querendo puxar as médias para baixo e voltou e segurou, ficou meio que no zero a zero aqui, tá? Então assim, amanhã, se por um acaso sair um candle de queda forte aqui, de repente fechar aqui nessa faixa aí, sei lá, no 101, tenderia realmente a confirmar aqui um padrão de reversão, tá? Só que ao mesmo tempo, se sair uma alta amanhã, por exemplo, saindo daqui, ó, de onde fechou hoje, 102, e indo fechar aí acima de 103.500, ele pode sim ganhar forças aqui, tá? Por que que eu falo? Vamos passar aqui, ó, outro ponto aqui, ó. Por que que a minha preocupação com 105 mil, tá? Essa formação aqui, gente, costuma acontecer bastante. Até mostrei essa semana aí, ontem, né, na verdade, né, que aconteceu um caso bem interessante, que foi um gráfico ali de um minuto entre aspas, né? Tipo, se a gente olhar uns 5 minutos, a gente vai enxergar a mesma coisa, né? Mas é uma coisa interessante que acontece. O mercado geralmente ele fica um período aqui em congestão e tal, e começa a cair. No que ele começa a cair, o primeiro, esse trecho aqui, ó, quando ele tem uma queda forte, ele costuma ser um trecho que ele pede esse primeiro FIBO aqui, ó, e vem bater nesse daqui, ó, que seria o 38.2, tá? Dizendo zero aqui e 100 aqui, tá? Então ele bate aqui no 38.2, né? Começou aquele monte de circuit break e tal. No dia seguinte dava porrada para cima de novo, subia 7, 8, 10%. E assim, no dia a dia, o que que estava acontecendo? Ele estava vindo, descendo, batendo aqui, batendo aqui, batendo aqui. E aí quando surgiu a compra, a grande compra, né? Aí começou a subir. Na época eu comentava que poderia haver um fundo duplo aqui, né? Comparando com outro ciclo lá, mas depois acabou realmente não acontecendo e o mercado foi embora. Foi embora, tá? Então, assim, como eu já expliquei no outro vídeo que eu tinha postado já antes, esse ponto aqui, ó, que me leva à referência do 38.2 com o objetivo do 100%, tá? Então, assim, para vocês entenderem aqui, ó, né? Esse caso aqui, por exemplo, é um que eu uso como padrão, que foi realmente aonde eu comecei a estudar isso, né? 2014, eu comecei a dar uma olhada um pouquinho mais, comecei a entender uma certa lógica, e foi que eu comecei a desenvolver essa teoria que eu uso hoje, tá? Então, o que acontece, por exemplo, ó, nós tivemos aqui em 2014, por exemplo, teve uma queda, né? O primeiro suporte forte aqui, se a gente alinhar aqui o 38.2, depois deu uma subiu, veio para cá e andou de lado. Assim, geralmente,
Se a gente for posicionar, que nem eu falei aqui, ó, 38,2 aqui, o 100% está dando bem aonde? Bem no fundo desse ciclo, tá? 37 mil pontos que foi entre 2015 e 2016, quando começou o ciclo de alta novo. Então, o que acontece? Ele veio, bateu, bateu, bateu e começa a andar. Ele começa a andar, ele tende a voltar nessa região aqui em cima, ó. Não sei por quê, tá? Ele tende a voltar nesse primeiro fibo aqui, ó. Aí, ó, se vocês forem observar, eu acabei cortando aqui só para dar um detalhe, tá? Mas deixa eu botar na tela aqui ó, o ciclo inteiro. Olha lá, tá vendo? É o mesmo ciclo, tá? Do gráfico anterior. Então, assim, ó, tá vendo? Ele veio, bateu aqui no primeiro, bateu aqui no tal, bateu aqui e teve o repicão, né? Aqui ele se bateu um pouco aqui, né? E foi o repicão e foi lá em cima buscar o ponto lá que eu falei, ó. Não sei por que ele vem aqui antes e começa a cair. E vai lá no 100%, né? Então, assim, repare aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a gente está aqui, ó, começo de outubro de 2014. Eu estou enxergando uma coisa que poderia acontecer e aconteceu 2 anos depois, entendeu? Então, tipo, é a teoria, né? Se a gente for olhar, que nem eu falei, a gente está olhando, né, uma obra pronta, jogando um FIBA aqui, qualquer coisa se encaixa, né? Mas aí é onde eu quero chegar, tá? Então, pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa com o Ibov, né? Que ele bateu no mês de março, né? Ele veio se batendo aqui e continua subindo. Então, assim, a partir do momento que ele se bate aqui e continua. Ele pode fazer qualquer coisa aqui dentro, tá? Depois que ele, vamos dizer assim, ah, beleza, demarquei. E vamos supor que esteja certo. Se aqui for 38, aqui é o 100%, que é 30 mil pontos, tá? O que, que vai acontecer no mundo para a Bolsa Nossa chegar a 30 mil pontos, não tenho a mínima ideia. Se vai chegar a 30 mil pontos, tá? Não tenho a mínima ideia. Tudo teoria. Tá? Então, assim, nesse ponto aqui, eu já posso tentar imaginar o que vai acontecer lá na frente, né? Mais ou menos igual aconteceu naquele outro ciclo lá, né? Então, assim, se a gente usar aqui, ó, como base, a linha aqui em cima estaria na faixa de 107 mil, tá? Não é 105, igual eu comento às vezes, é 107. Só que, se a gente for ajustar esse ponto aqui, ó, que é o 61.8, né? Como eu falei, 0 e 100, aqui é o 61.8. Se a gente for ajustar esse pontinho aqui, ó, a essa linha, aí a gente chega num ponto que a gente já está mais ou menos, ó. Ó, tá vendo? E reparem ó, como ele bateu aqui de novo. Aí ele subiu, bateu aqui, subiu tal, bateu aqui, travou um pouquinho aqui, subiu e chegou no ponto que a gente está. Então, assim, já teoricamente já chegamos no topo, né? E aí devagar tenderia a fazer alguma coisa assim, e suavemente, ou sei lá quantos anos, um dia, não sei quando, a gente chegar nessa faixa aqui, até ajustado aqui, eu não seria nem mais 30 mil, seria 25 mil, né? Mas como eu falei, não dá para a gente cravar nada, né? Então, assim, são teorias, né? São puras teorias e a gente realmente está no ponto bem de definição mesmo, né? Então, assim, aquele ponto que poderia ser o grande topo de um longo período, seria nesse ponto aqui onde a gente está agora. Está bem em cima dessa fase de mercado agora, tá? Só que ao mesmo tempo também pode acontecer um outro cenário. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o ciclo de 2014 lá que eu falo, né? Então, assim, voltando aqui um pouquinho, ó. Esse aqui seria o começo do ciclo de 2014, tal, e foi, né? Acabou finalizando aqui, ó, né? Só que se a gente for tentar enxergar uma coisa mais longo prazo, que é uma coisa que às vezes eu estou começando a estudar um pouquinho mais também, esse ciclo de queda aqui, na verdade, ele pode ter sido a última perna de queda de um outro ciclo. Tipo assim, esse ciclo seria dentro de um outro ciclo. Olha aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui, a gente está falando em 2011, tá? Então, assim, ó, se a gente for observar, em 2011, repare aqui, ó, tá vendo? Ele teve um topo, segundo topo, terceiro topo, caiu. Ó,
Primeiro topo, segundo topo, terceiro topo e caiu. Peraí, deixa eu até, eu tinha até mexido aqui, ó, mas vamos supor que deixando aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo. Ó, lá em 2010, tá vendo? Ele fez o primeiro topo, segundo topo, caiu. Repare aqui, ó, tá vendo? Ele rompeu aqui, fez um topo duplo e subiu. Olha aqui, ó. Primeiro topo, segundo topo, terceiro topo. Veio aqui, perdeu um pouquinho aqui, fez um fundo duplo, subiu. Então, tipo assim, tá parecendo que esse ciclo aqui, final, vamos dizer assim, ele é meio que uma repetição desse outro grande ciclo aqui, ó. Então tudo isso que eu tô falando são as minhas viagens aí, tá? Então, tipo, por exemplo, onde eu quero chegar com isso tudo? Talvez a gente tenha mais uma perna para cima ainda do Ibovespa, antes de cair para valer. Então o que acontece? Se a gente for observar, tá vendo? Ele foi aqui em cima, tal, e andou de lado um pouquinho, começou a cair, e aí fez a mesma coisa. Então ele repetiu aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, essa linha aqui em cima, essa linha aqui em cima, veio e tal, e aí finalizou, realmente acabou, e aí virou, e aí entrou um grande ciclo de alta, tá? Então assim, ó, e aí aqui agora já é o grande ciclo de alta já, tá? De 2016 até hoje, tá? Então assim, para vocês terem uma ideia, quando eu comentei de Bovespa a 100K, foi aqui, ó, nessa faixa de 2016 aqui, ó, março, abril de 2016. Por quê? Porque já estava mais ou menos entendendo que aqui poderia ser um final de ciclo. Qual é a característica do final de ciclo? Desespero. Desespero. Ó. Começou a derreter aqui, ó, você pode ter certeza que é um final de ciclo, tá? Então, quanto mais derrete, mais forte a queda, mais certeza eu tenho que é final de ciclo. Do mesmo jeito que quanto maior uma euforia, mais eu aposto que é final de ciclo de alta, tá? Então, assim, agora acompanhando aqui, ó, por exemplo, ó, ele veio, fechou, né, aqui no ciclo de queda, e aí o que acontece? E aí começou a formar um novo ciclo de alta, tá? Que foi que me levou a imaginar, né, que de repente aqui a gente estava em 50 mil pontos. O que me levou na cabeça a imaginar que aqui pudesse ir a 100K, tá? Algumas características de início de ciclo, tá? Então, sim, foi um chute, mas uma coisa meio calculada. Por que que acontece? Vai de características de ciclos, tá? Então, assim, às vezes o que acontece? Às vezes acontece alguma coisa num gráfico de 15, de 60 minutos, e ele respeita isso também. Então, geralmente o que acontece? Ele faz uma onda um, bateu num ponto e volta para a média, faz uma ondinha aqui. Então, assim, aí é questão de feeling, de conhecimento, né, de lógica meu aqui, imaginar que esse ponto aqui seria o 23,6, tá? Por já, sei lá, bater o olho, treinando o olho, o conhecimento, enfim. Então, assim, ó, se a gente for ver aqui, ó, ele bate no 23,6 e volta e começa a andar. Então, assim, para mim, esse ponto aqui foi a referência que eu imaginei que ele iria lá em cima. Então, entendeu? Tem como realmente a gente imaginar e projetar o que a gente imagina que vem pela frente, tá? E aí o que acontece? Evidentemente, tá vendo aqui, a gente for observar, fica tudo meio bagunçado, então não é muito claro. Então, se você. Aí entra meio que um ajuste fino, né? Por exemplo, eu venho aqui, por exemplo, e puxei aqui. Foi quando meio que aquela época que eu saí, dia 24 de janeiro, né? Que eu desmontei a carteira, zerei a carteira. Então, assim, lá, tá vendo? Aí aqui fica mais fácil de visualizar, tá vendo? Bateu aqui, bateu nesse ponto, veio, voltou, fez suporte aqui e foi indo, ó, bateu aqui, foi indo e bateu aqui. O que bateu aqui, desabou. Aí que tá, esse desabou. Se a gente for observar, poderia ser um grande pivôzão, que seria a minha grande preocupação hoje, né? Que seria fazer o quê? O A, B, C, né? Que aí bateria mais ou menos com a minha projeção de jogar lá embaixo de novo. Só que o que acontece? De repente, pode acontecer mais ou menos igual aconteceu
aqui, e a gente pode de repente estar fazendo uma última pernada do grande ciclo, né? Então aqui, por exemplo, aqui foi uma última pernada do grande ciclo de queda. Por que não, na minha cabeça, a gente não pode estar fazendo uma última pernada, sei lá, do ciclo de alta aqui, entendeu? De repente até romper o topo aqui e desabar. Então se a gente for observar, igual eu falei, como aqui aparentemente foi uma repetição, né? Se a gente for observar que foi mais ou menos o mesmo padrão, então se eu for imaginar que aqui, hoje, a última perna de alta for seguir mais ou menos o mesmo padrão, a gente chega numa coisa meio que interessante também, ó, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó, onde é que eu quero chegar, ó, tá vendo? Como eu falei, bateu aqui, ó, nesse primeiro topo, sendo o 23,6, corrigiu um pouquinho, continuou subindo e foi lá em cima. Então, se a gente for respeitar esse mesmo padrão desde o fundo ali de março de 2020, né, desse ano, ó, o que que a gente pode ter? Ó? A gente pode ter isso daqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? A gente formou um topinho e sendo aqui o 23,6. Se a gente aqui for 23,6, o Fibo encaixa certinho também. Então, ó, tá vendo? Se a gente for puxar aqui, ó, deixar esse ponto aqui batendo aqui, deixa eu dar um ajuste mais fino aqui, ó. Vou até aqui, assim, ó. Então, por exemplo, ela bateu aqui, ó, primeiro topo 23,6. Voltou, corrigiu, e aí começou a andar, tal, ó, veio aqui, bateu certinho aqui, corrigiu um pouquinho, demorou, com dificuldade para romper essa faixa aqui do 98, né? E aí saiu esse candle forte aqui, rompeu, voltou, fez o pullback aqui e continuou subindo, tá? Continuou subindo, tá? O 61,8, né? Aí ao contrário agora, como é um ciclo de alta, seria 0 e 100. Então, o 61,8 sempre é perigoso. Sempre é perigoso. Ele sempre tende a dar uma correção mais forte. E é também, de novo, que nem eu falei, eu já tinha falado um tempo atrás, mesmo indo a 105 e desabando, ou mesmo tendo força e ainda buscar, de repente, um patamar lá de 130 mil, 132, 133, esse ponto de 105 seria crucial para ser rompido. Então, sim, se por um acaso, aí voltando lá no começo, se por um acaso amanhã, por exemplo, soltar um candle forte aqui, não duvido da gente fazer algo mais ou menos parecido com isso, ó. De repente, fazer um candle forte, faz um candle forte aqui e ganha força um pouquinho aqui, ganha força um pouquinho aqui, rompe e vai embora. E não descarta, não dá para descartar. Então tá muito confuso. Então, realmente, esse ponto aqui é um ponto que dá medo? Sim. Para mim, sim. Dá muito medo esse topo aqui. Então, assim, a gente está desenvolvendo aqui ó, um ombro, cabeça a ombro, né? Que se por acaso amanhã der uma desandada, aí eu já vou para a teoria do grande ABC, né? Que seria isso daqui, ó. Tá? Era isso que eu coloquei lá no Twitter, que eu falava. Foi nessa época aqui, ó, não tinha nem caído, não chegado no fundo ainda. Que eu falava no Twitter lá, falando assim, ó, provavelmente o fundo vai ser 65 e o topo vai ser 105. E o resto, prepare-se, né? Até brinquei lá no Twitter lá. Então, assim, tudo pode acontecer aqui em cima ainda, entendeu? Então, tá em aberto, tá em aberto. E, como eu falei, eu acho que amanhã tende a ser um dia decisivo, pela formação desse candle aqui. Pela formação desse candle, que foi parecido com aquele da Uzi Minas, né? Lembra que a Uzi Minas fez aqui, ó. Que eu falei, ó, tá vendo? Ó, congestionada, ele sai esse candle e sai o outro na sequência e rompe. Então, assim, se amanhã, por um acaso, hoje ficou no 0 a 0, né? Hoje ficou no 0 a 0. Então, como eu disse, se por um acaso, também pode acontecer, tá? De ficar no 0 a 0 aqui. Sai um desse, e se amanhã, por acaso, sair um de alta aqui, eu acho que tende a ganhar força e romper devagar esse patamar aqui. Rompendo o patamar, tende a ganhar força mais para cima de novo. Então,
Tá tudo aberto ainda, tá? Então, tenho medo, que não falo, tenho medo do 105? Tenho, mas não tô com a cabeça travada nisso, não. Então, como eu falei, se de repente amanhã sair isso daqui e ganhar força, de repente, papéis como, principalmente como bancos, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, ó, o Bradesco. O Bradesco bateu aqui na conjunção de médias aqui, né? Que essa era uma resistência forte aqui. Desabou, puxou as médias para baixo, tenderia a cair aqui pelo gráfico diário, mas pelo gráfico semanal, teria espaço a virar a semana e trazer as médias para cima aqui, ó. E puxar, trazer as médias para cima aqui. Só que aí o que acontece? Teria que fazer isso entre amanhã, quinta e sexta, tá? Então, se por um acaso, de repente, acontecer do mercado ganhar força amanhã e sexta, por alguma notícia, eventualmente, aí, qualquer que seja, tipo assim, de repente, se por um acaso o Bradesco ganhar força e fechar sexta-feira no patamar aqui nos 22,60, 22,70, ele tende a formar uma agulhadinha semanal e fazer um pivô semanal, tá? Então, por isso que eu arrisquei a comprinha hoje, como eu falei, pelo diário tá feio, feio demais, né? Não sei o que pode acontecer, mas de repente, desde que não falei, deixa um stop meio que perto aqui, ó, né? Se perder, perdeu, paciência. Mas se por um acaso der certo, de repente amanhã vir uma alta aqui, ele conseguir se segurar, ele tem potencial de essa resistência aqui. Então, sim, eu arrisco, tá? É perigoso, eu estou indo contra tudo que eu estou falando, eu estou com medo de 105, por que que eu vou comprar banco, sendo que banco tem um grande peso no Ibovespa? Justamente por isso, tá? Então, enfim, então o mercado está bem aberto e eu particularmente acho que amanhã vai ser o dia fundamental para bater o martelo, tá? Então, de novo, se amanhã por acaso vira uma alta aí e fechar acima de 103.500, eu acho que pode realmente ganhar força e continuar subindo, tá bom? Valeu, pessoal.